Olá, pessoal! Hoje nós iremos realizar a nossa provinha de língua portuguesa, tá bom? Que é a avaliação da aprendizagem em processo, mais conhecida como AAP, tá bom? Então, vocês irão iniciar fazendo o quê? Colocando o nome da sua turma, terceiro ano A, B, C ou D, seja ele qual for, o nosso terceiro ano B. Não esquecer de colocar a data que você está fazendo essa prova, o nome da sua escola e o seu gabarito vocês não irão preencher, esse campo o professor irá usar. Agora nós iremos para a nossa questão 1. Agora nós temos a questão 1. Escrita de quadrinha conhecida. Então, eu vou recitar a quadrinha que vocês irão escrever. A quadrinha é essa. Plantei um abacateiro para comer abacate, mas não sei o que plantar para comer chocolate. Entenderam? Então, falem comigo. Plantei um abacateiro para comer abacate. Não sei o que plantar para comer chocolate. Então, é o seguinte. Nós temos várias linhas. Em cada linha, você vai escrever uma frase, que na verdade nada mais é do que um verso dessa estrofe, tá bom? Porque quadrinha é uma estrofe de 4 versos, tá bom? Então, cada verso, ou seja, cada frase, vocês irão escrever em uma linha. Então, por favor, na primeira linha, vocês irão escrever: plantei um abacateiro. Na segunda linha, vocês irão escrever: para comer abacate. Na terceira linha, vocês irão escrever: mas não sei o que plantar. E na próxima linha, para comer chocolate. Tudo bem? Lembrando que essa quadrinha é do autor João Paulo Paes. Tá bom? Então, é isso que vocês irão escrever na questão 1. Agora, vamos para a segunda questão. Na segunda questão, nós temos assim. Leitura e escrita de música. Vamos começar. Marta escreveu um trecho da música A Casa, dos compositores Vinícius de Moraes, Sérgio Endrigo e Sérgio Bardotti. Ela cometeu alguns erros, encontre-os e circule-os. Em seguida, escreva a música novamente, corrigindo-os. Então, o que você vai fazer? Você vai ler essa estrofe aí abaixo da imagem, tá? Fazer a leitura dela e verificar quais as palavras estão escritas com erros. Exemplo: era uma casa. Então, casa que está escrito com Z. Pode? Não. Então, eu circulei. Muito engraçada. Engraçada também tem erro, então vocês irão circular. E assim, vocês irão analisar até o final dessa estrofe. Depois de encontrar todas as palavras erradas, vocês irão escrever novamente, ou seja, reescrever essa estrofe aqui embaixo. Exemplo: nessa primeira linha que está escrito era uma casa muito engraçada, você vai escrever novamente aqui: era uma casa muito engraçada. Porém, as palavras que estavam escritas erradas lá agora precisam estar escritas de forma correta, tá bom? Então, o que for da primeira linha, escreve aqui embaixo na primeira linha. O que for lá em cima da segunda, escreve na segunda. O que for lá na terceira, por exemplo, ninguém podia entrar nela, não. Escreve aqui na terceira. E a próxima, na próxima linha.
Tudo bem? Lembrando que cada palavra errada vocês deverão circular e ao reescrever a estrofe embaixo, as palavras precisam ser escritas de forma correta. Tudo bem? Próxima questão, questão 3. Ler trecho de um texto. Uma criança escreveu um trecho da fábula O Leão com alguns erros. Leia o texto e encontre os erros. O Leão e o Ratinho. Vou ler o texto para vocês, tá bom? Um leão, cansado de tanto caçar, dormia espichado à sombra de uma boa árvore. Vieram os ratinhos passear em cima dele e ele acordou. Então, lendo este texto, eu percebo que tem várias palavras erradas. Vocês irão localizar estas palavras no texto e vão marcar a alternativa em que tem todas essas palavras erradas. Tudo bem? Então, dá uma lida novamente no texto. Circula essas palavras, tá bom? Que fica mais fácil de você localizar a alternativa onde essas palavras estão. Tudo bem? A próxima questão é a questão 4. É uma reescrita de um trecho de um conto. O que nós iremos fazer? Nós iremos para a próxima questão e eu vou fazer um vídeo somente dessa questão, tá bom? Porque a leitura de um texto grande, senão esse vídeo vai ficar muito comprido, tá bom? Então, vamos para a próxima questão. Agora, nós iremos analisar a questão 5. Leitura de um texto informativo. Leia o texto e responda à questão. Agora, o título, tá bom? O nosso planeta está esquentando. Vamos começar a leitura. Uma série de gases que envolve a Terra provoca o efeito estufa. Os principais desses gases são vapor d'água, dióxido de carbono, nitrogênio, metano e oxigênio. Parte dos raios solares que atinge a Terra é retida por essa camada de gases, provocando o aquecimento terrestre. Esse fenômeno, chamado de efeito estufa, é essencial para manter a temperatura média da Terra em agradáveis 18 graus Celsius. Se isso não acontecesse, a temperatura média do planeta baixaria para insuportáveis 22 graus Celsius abaixo de zero. O problema é que, nos últimos 150 anos, a concentração de gases na atmosfera tem crescido assustadoramente, o que está aumentando a temperatura. Isso acontece porque foram lançados mais de 3 bilhões de toneladas de gás carbônico na atmosfera. O campeão dessas emissões são os Estados Unidos, seguidos pela União Soviética e China. O Brasil vem em quarto lugar, sobretudo por causa dos desmatamentos. Então, vamos explicar aqui um pouquinho, tá? Vamos estudar um pouquinho desse texto. O nosso planeta está esquentando. Então, vou fazer um desenho aqui para vocês entenderem. Olha só. Vamos supor... Deixa eu tirar esse desenho aqui, depois eu faço outro de novo. Vamos supor que aqui é o nosso planeta, tá bom? Ao redor do nosso planeta tem essa camada de gases. O que acontece? Os raios solares, eles vêm, tá bom? E o que essa camada de gases que fica ao redor da Terra faz? Ela retém esse calor, entendeu? Então, parte dos raios solares que atingem a Terra é retida por essa camada de gases, o que faz a nossa Terra ficar aquecida, tá bom? Que uma temperatura ideal seria 18 graus Celsius. Então, vamos de novo. O nosso planeta
tem a camada de gases, o que faz a nossa Terra ficar aquecida, porque essa camada de gases, ela é responsável por reter esses raios solares e atualmente essa camada de gases está aumentando tanto que está retendo muito calor, o que faz a Terra ficar muito mais aquecida do que deveria. Deu para entender? Agora vamos lá na nossa questão. O que provoca o efeito estufa é o aquecimento terrestre, a temperatura baixa do planeta, uma série de gases que envolvem a Terra ou uma série de raios solares que atinge a Terra? O que você entendeu? Então, marca aí na alternativa correta, tá bom? Agora, questão 6. Leia o texto e responda à questão. O nosso título é Joaninhas. Inseto é um predador voraz. As joaninhas são insetos pequenos e coloridos, muito admirados por sua beleza e, em muitas culturas, símbolos de boa sorte e fartura. Esses simpáticos insetos pertencem à ordem Coleoptera, assim como os besouros, e à família Coccinellidae, para a qual já foram descritas mais de 5.000 espécies. Elas são tecidos vegetais. Por sua vez, as joaninhas são predadas por insetos maiores. Algumas espécies de pássaros e anfíbios. Estes insetos medem entre 3 milímetros e 10 milímetros de comprimento e possuem um par de antenas. As antenas são utilizadas na procura de alimentos, para sua localização espacial, procura por parceiros reprodutivos, entre outras funções. Para manter as antenas limpas, as joaninhas esfregam com o primeiro par de patas e, desta forma, removem resíduos que podem interferir em sua sensibilidade. Depois da leitura desse texto, tem a perguntinha. A perguntinha aqui, ó. Por que é importante que as joaninhas mantenham as suas antenas limpas? Poxa, eu tenho que analisar para que elas servem, porque daí eu preciso manter as anteninhas limpas para utilizar. Eu utilizo essas anteninhas para quê? Então, se você ainda tem dúvida depois da leitura desse texto, volta no texto novamente, faz a leitura de novo, observa onde fala das anteninhas, circula, grifa, como vocês acharem melhor e depois escrevam nesse campinho aqui de resposta. Tudo bem? Agora, nós iremos para a nossa questão 7. Leia o texto e responda. Título do texto. Título do texto aqui. Você sabia que o mundo animal é surpreendente e às vezes até um pouco estranho? Olha como inicia o nosso textinho, porque vai falar sobre curiosidades. Nossa, é muito legal saber sobre os animais, não é isso? Então, vamos lá de novo. Você sabia que o mundo animal é surpreendente e às vezes até um pouco estranho?
Uma lesma pode se esconder em sua concha por 3 anos para se proteger de um tempo ruim. Beija-flores batem as asas até 200 vezes por segundo, o que consome muita energia e faz com que elas precisem comer até 8 vezes o seu peso corporal todos os dias. E as abelhas nunca dormem. Olha só quanta informação, muito bacana esse texto, né? Então vamos para a questão. A principal finalidade desse texto é: A. Contar uma história. B. Ensinar como cuidar dos animais. C. Argumentar a favor dos animais. D. Informar curiosidades do mundo animal. Então, para que serviu o texto que nós lemos? Então, você irá marcar a alternativa correta, tá bom? Questão 8. Leia o texto e responda à questão. Título do texto: Longe de Casa. Autor: Sérgio Caparelli. Então, vamos começar o nosso texto. O caramujo nunca vive longe de casa. Bem na porta ou na sala, pouco importa. Engano seu pensar que ele está parado. Pelas ruas, pelos campos ele viaja. E, se viaja, bem nas costas, leva a casa. Nossa, que texto legal! O texto falou sobre o quê? Contou pra gente o quê? Então, olha a questão desse texto. A questão está aqui. O principal assunto desse texto é: A. Longas viagens realizadas pelo caramujo. Que o caramujo costuma viajar com a casa nas costas. D. A capacidade do caramujo nunca viver longe de casa, pois a carrega em suas costas. Em qual dessas alternativas o principal assunto do texto está? Se tiver dúvida, volta de novo, tá bom? E depois marque a alternativa correta. Vamos para a questão 9. Leia o texto e responda à questão. Joaninhas, saiba mais sobre suas características. Iniciando o nosso texto, normalmente pensamos que joaninhas são insetos redondos vermelhos com manchas pretas. No entanto, a realidade é que existem muitas variedades, alaranjadas, amareladas, etc. Há também muitos padrões de cores diferentes. Esses insetos possuem cores vivas para avisar a seus possíveis predadores que são venenosos e que têm um sabor muito ruim. Na verdade, as joaninhas não têm muitos predadores. Os maiores perigos que elas precisam enfrentar são os pássaros, insetos maiores. As andorinhas também podem comê-las, embora raramente façam isso. No nosso texto, tem essa palavra aqui, elas, tá? Então, é sobre essa palavra que a nossa questão vai pedir. A palavra elas, destacada no texto, refere-se a novamente o segundo parágrafo. Para avisar a seus possíveis predadores que são venenosos e que têm um sabor muito ruim. Na verdade, as joaninhas não têm muitos predadores. Os maiores perigos que elas precisam enfrentar são os pássaros. Deu para entender quem são elas? Então, agora você vem aqui na questão e marca a alternativa correta. A palavra elas, destacada no texto, refere-se a
Alternativa A, cores. Alternativa B, pássaros. Alternativa C, joaninhas. Ou alternativa D, andorinhas. Então, como você já entendeu direitinho, marque a alternativa correta. Questão 10. Leia o texto e responda à questão. Título: A bailarina. Eu já fiz essa leitura na sala de aula, lembram? Então, vamos ler novamente? Esta menina, tão pequenina, quer ser bailarina. Não conhece nem dó, nem ré, mas sabe ficar na ponta do pé. Não conhece nem mi, nem fá, mas inclina o corpo para cá e para lá. Não conhece nem lá, nem si, mas fecha os olhos e sorri. Roda, 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 com os bracinhos no ar, e não fica tonta nem sai do lugar. Estrela e um véu, e diz que caiu do céu. Esta menina tão pequenina quer ser bailarina, mas depois esquece todas as danças e também quer dormir como as outras crianças. Lindo, né? Então, nós já estudamos vários gêneros textuais, tá bom? Inclusive os que esse texto é. Este texto é O que nós acabamos de ler é um aviso? O que nós acabamos de ler é um poema? Ou é um bilhete? Ou é um convite? Como nós já estudamos sobre todos esses tipos de texto, você sabe responder, não mesmo? Então marque a alternativa correta, tá bom? Agora vamos para a nossa questão 11. Leitura do texto. Tá aí, a história do Brasil vista das margens de um rio. Começando a leitura, os portugueses, quando chegaram aqui no século XVI, da Europa, era tudo tão diferente que foi necessário que aprendessem muito com os índios que aqui viviam, para poderem desvendar os segredos destas terras. Daí tem a imagem dos índios, continuando. No princípio, os rios serviam apenas como ponto de referência para que os aventureiros, empenhados em se meterem mata dentro, não dessa maneira, haveria água suficiente para se banhar, matar a sede e cozinhar. A água também servia para fazer funcionar engenhocas como o moinho e o monjolo, movidas pela força física das águas. Elas eram usadas para moer a mandioca, o milho e outros alimentos. Além disso, nas margens dos rios, também é mais comum encontrar animais para caçar e grande fartura de peixes, o que completava a alimentação daquelas pessoas. Vindo aqui, na questão, tem assim: para que eram usadas engenhocas como o moinho e o monjolo? O que você vai fazer? Você vai voltar no texto, localizar onde está moinho e monjolo e verificar para que eles serviam, tá bom? Então, volta lá, verifica direitinho para que eles serviam e escreve nessas linhas aqui, tá bom? Agora, a nossa última questão da prova, lembrando que nós temos a questão do texto, que eu irei fazer um outro vídeo, tá? Desta prova aqui, questão 12, a última por hoje. Leia a piada e responda à questão. Título do texto: A doação de Joãozinho. Começando o primeiro parágrafo. No parque, o Joãozinho pede dinheiro à sua mãe para dar a um velhinho. A mãe, sensibilizada, dá o dinheiro, mas pergunta ao filho: para qual velhinho você vai dar o dinheiro, meu anjo? Para aquele ali que está gritando: olha a pipoca quentinha. No texto, Joãozinho pede dinheiro para dar ao... Qual a alternativa correta?
mendigo, pipoqueiro, avô ou amigo? Marque a alternativa correta e nesta provinha nós finalizamos por hoje, ok? Até a próxima!